Todo mundo fala sobre cultura organizacional e a importância disso nas empresas. Mas e o líder? Qual que é o papel do líder na construção e na sustentação dessa cultura? Como gerenciar a cultura de um time, de uma equipe? Se você é líder, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te passar as 5 características de um líder que constrói a cultura junto com a empresa, de um profissional que é desejado pelo mercado de trabalho e é reconhecido por isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jéssica e aqui a gente fala sobre gestão estratégica e liderança. No primeiro vídeo que eu fiz sobre cultura empresarial, a gente entrou nas definições, na importância disso para a empresa e também eu passei um modelo mental de como avaliar a cultura e como começar um processo de mudança. Nesse vídeo aqui, a gente vai entrar na parte do líder, do papel do líder na cultura. Até porque o ponto mais importante da cultura é a liderança. Tanto o dono da empresa como os gestores. O comportamento dos líderes respinga por todos os colaboradores e no modo que as coisas funcionam lá dentro. Talvez você, aí no seu setor, na empresa que você trabalha, perceba que existem diferenças enormes entre uma equipe e outra. Pode ser que uma equipe de um setor específico trabalhe extremamente engajada, a equipe é unida, parece que as pessoas têm paixão de fazer parte daquele grupo. Enquanto uma outra equipe de outra área, dentro da mesma empresa, trabalhe com rivalidade, não tem união, a galera não se respeita. Por que você acha que existem comportamentos tão diferentes entre duas equipes dentro da mesma empresa? É por causa do líder. Pode parecer clichê, mas a área é reflexo do líder. Depois de um tempo com aquela equipe, tanto você vai se adaptando a algumas coisas, como as pessoas da equipe acabam se adaptando ao seu modo de trabalhar, ao seu modo de liderar. Se a equipe fica te acionando por qualquer coisa, ficam te perguntando o que fazer, como fazer, parece que eles não têm autonomia e maturidade para fazer as coisas sozinhos. Pode ser que você esteja gerando esse comportamento neles. Calma, me dá uma chance aqui para explicar. Cada ação que você toma tem uma reação. E talvez isso não seja proposital, talvez você nem perceba a conexão, a correlação entre essa sua ação e a reação que a equipe está tendo. Nesse exemplo específico, do time ficar te acionando toda hora, talvez isso tenha se criado porque você fica muito em cima, você fica controlando, microgerenciando tudo que eles fazem. E isso faz com que eles não tenham liberdade e autonomia para tomar as próprias decisões, para eles mesmos fazerem o que tem que ser feito. Se você fica controlando toda hora em cima, o que a pessoa vai pensar? Olha, o meu gestor gosta de controlar, ou seja, eu vou ficar perguntando para ele o que fazer e como fazer para nem ter a chance de errar. E isso volta para você através de uma sobrecarga. Você vai ficar esgotado de ter que levar tudo nas costas. E o que tudo isso tem a ver com cultura? O líder tem o poder de lapidar a cultura, tanto para o bem como para o mal. E pode ser que você nem perceba que está fazendo isso, mas toda ação que você toma, todo exemplo que você dá, tem uma reação da equipe. Tá, e aí? O que eu faço com isso? Eu vou te passar agora as 5 características de um líder de excelência, de um líder que auxilia a empresa nesse processo de cultura. A primeira característica é o sentimento de dono. Quando você tem um pensamento de dono, você toma responsabilidade para si. Você se preocupa com as suas ações, se preocupa com o que você faz e com as consequências disso. Um líder dono não fica procurando culpado, não fica dando desculpa. Ele toma aquilo para si, vai lá e faz. E lembra que quando você está fazendo isso, você está dando o exemplo para que a sua equipe também haja assim. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre isso, sobre como liderar equipes que ficam dando muita desculpa. Eu recomendo que vocês assistam depois de acabar esse vídeo. Assiste esse e aí depois você assiste esse outro. A segunda característica do líder de excelência é a confiança e a autonomia. Quando você quer controlar absolutamente tudo que o seu time está fazendo, isso passa uma imagem de que você não confia neles. Fica um clima de controle em excesso, de desconfiança, acaba gerando uma cultura disfuncional. E isso é péssimo para você porque você vai ficar sobrecarregado. Você vai ter que ficar ali no operacional, controlando tudo e todos, em vez de delegar, de confiar nas pessoas, para então focar mais no estratégico. E um outro ponto aqui que é extremamente importante é que você não pode ter medo de passar a informação, de treinar a sua equipe por medo de ser descartado. Na verdade, é o contrário.
Eu falei disso lá no meu Instagram não faz muito tempo. Se você não passar conhecimento, se você não permitir que a sua equipe cresça, você também não vai crescer. E isso vai acabar impactando em todos os resultados do seu setor. É como se você estivesse andando com o carro com o freio de mão puxado. Terceira característica, buscar soluções e não culpados. Um líder que trabalha a favor da cultura foca muito mais na solução do problema, na agilidade para resolver as coisas. Quando você recebe um problema, você tem que ser ágil na resolução daquilo, você tem que direcionar logo aquele problema para que ele saia da sua frente. Aí você vai voltar para ele, entender a causa fundamental, o que gerou aquele problema, para que aquilo não volte a acontecer. Não vai adiantar de nada você ficar buscando culpados, dando justificativa, falando que aquele problema não é seu. Você tem que ir lá e resolver. E, de novo, quando você tem esse comportamento, isso vai refletir no modo que a sua equipe age. Eu sugiro que você faça esse exercício. Comece a analisar que tipo de comportamento você tem e como isso pode estar refletindo na sua equipe. Quarta característica, um bom líder é justo. E ser justo não é tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Pode ser que você tenha alguém da sua equipe que você tem que falar só uma vez, que já basta, que a pessoa entende muito rápido. E pode ser que você tenha uma outra pessoa da equipe que tem mais dificuldade, que você vai precisar explicar mais de uma vez, vai precisar explicar com mais detalhes. A gente precisa levar em consideração essas diferenças, entendendo que cada pessoa tem um perfil e um modo de trabalhar. E é o papel do líder conseguir entender esse modo de trabalhar e adaptar a sua liderança para cada um. O que é ser justo? Quando as normas da empresa falam que grosseria não é aceitável, ela não é aceitável para ninguém. Nem para Maria, nem para o José, nem para você. Essa regra tem que se aplicar para todo mundo. Quando você protege alguns e culpa outros, isso acaba gerando fofoca, gerando burburinhos. Cria-se ali um ambiente ruim de se trabalhar. Você precisa ser imparcial e tratar todo mundo de maneira justa. E agora, a quinta e última característica. Um líder que constrói a cultura junto com a empresa tem presença. E eu não estou falando aqui só de presença física, de você ter que ficar todo o tempo com o time. Não. Na verdade, eu estou falando de presença em relação aos direcionamentos, em relação à comunicação, em relação à proximidade que você tem com essa equipe. Quando você se esquiva de certas discussões, quando você tem medo de se indispor com alguém da equipe, quando você fica calado em vez de corrigir um comportamento, isso acaba gerando uma lacuna de liderança. Você está deixando ali um espaço que provavelmente vai ser preenchido com fofoca, com comportamentos inadequados, e isso vai se ampliando e contaminando a cultura da sua equipe. Como eu falei lá no início desse vídeo, você, líder, tem um papel fundamental na cultura que está sendo impressa no seu time e, consequentemente, na cultura da empresa. Um bom líder tem responsabilidade e se preocupa genuinamente com isso. E esse profissional que tem essas características tem tudo para se diferenciar e crescer no mercado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo. É muito importante para que eu consiga trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. E fica à vontade também para comentar aqui embaixo que tipo de dificuldade você tem com o time, com liderança, que aí eu posso trazer num próximo vídeo. Um abraço e até mais!